Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre a Catedral da Sé Antiga de São Paulo. Um dos objetivos aqui do canal sempre foi falar sobre história, especificamente de São Paulo. E agora eu vou ter essa oportunidade aqui, né? Eu fiz uns slides mais simples, né? Mas tem o mínimo, né? E eu vou falar, vou completar falando aqui. E, enfim, o objetivo desse vídeo é ser gravado de uma vez só. Eu não ter que editar porque eu tô sem tempo mesmo. Então, ignorem se eu falar uma outra coisa errada e me corrigir em seguida e não cortar isso, né? É só porque eu não vou ter tempo de. Provavelmente esse vídeo vai ter uma hora, né? Eu já tentei gravar de uma vez, só que não saiu o áudio. Aí foi uma hora de eu falando sozinho. Não tava gravando. Então não tem uma hora para editar. Eu já vou gastar uma hora para gravar. Aí uma hora para editar não dá, não. Então, essa gravura aí, esse desenho, é um que eu tirei do São Paulo de outrora. Ele é meio exagerado, né? Porque se você ver, parece que a catedral tinha um dobro da altura da igreja que está ali do lado, que é a igreja de São Pedro. Não tinha, mas o desenho faz parecer. Mas é bonitinho o desenho. Isso aí é retratando São Paulo mais ou menos, sei lá, no século XIX. São Paulo era mais ou menos assim. Então, para poder falar sobre a catedral, precisamos saber primeiro o que era São Paulo um pouquinho antes dela ser construída e um pouquinho antes da diocese ser criada. São Paulo virou cidade, já era uma vila, mas virou cidade em 1711. A cidade, agora, né, a partir desse momento que eu disse cidade, era pequenininha no começo, lá com jesuítas, e foi crescendo e ganhou importância por causa das bandeiras. Um exemplo de como São Paulo ganhou importância foi a Guerra dos Emboabas. Os sertanistas daqui de São Paulo, que se chamavam de vicentinos, né? Porque naquela altura a capitania era de São Vicente, não de São Paulo, declararam guerra contra os portugueses. Eles apelidaram de Emboabas. Isso na língua geral paulista, né? Que é uma língua. É meio que uma generalização das línguas que se falava aqui na região de São Paulo pelos índios e com alguns empréstimos do português. Eles são liderados por Borba Gato, inclusive, né? E é por isso que eu não gosto de Borba Gato, porque ele é duas vezes traidor da coroa portuguesa. Primeiro porque ele matou um fidalgo e depois ficou foragido, recebeu perdão régio, e aí depois foi e traiu mais uma vez a coroa portuguesa com essa guerra. Por isso que não é legal a estátua dele, mas não porque ele era bandeirante. Isso em si não significa muito. Não porque o que atribuem geralmente aos bandeirantes é uma coisa errada até, né? Todo bandeirante era assassino, matava índio, escravizava índio, fazia um monte de coisa absurda. Não necessariamente. Fernão Dias Pais Leme, ele teve na bandeira de Raposo Tavares, mas parece que ele se arrependeu depois, né? Porque a bandeira de Raposo Tavares foi terrível, devastou as missões lá no sul, só que depois ele nunca mais participou de uma bandeira assim. A morte dele foi. Ele morreu de febre, né? Pegou uma doença, morreu de febre, é, buscando esmeraldas. E ele achou que tinha encontrado, mas não, ele encontrou turmalinas, né? Não eram esmeraldas. Pareciam muito, mas não eram. Então a última bandeira dele foi procurando pedras preciosas, não caçando índios. Mas enfim. Aqui eu coloquei até uma coisa errada, porque eu coloquei que a única coisa que sobrou dessa época foi a parede do pátio do colégio. Mas dessa época da fundação, realmente, a única coisa que sobrou. Porém, até onde eu sei, as paredes, provavelmente as paredes da igreja de São Francisco, da, da igreja do Carmo, da Ordem Terceira do Carmo, e talvez de uma outra igreja, não me vem à cabeça agora, são dessa época. Talvez também da igreja de Santo Antônio, mas não tenho certeza se ela é de 1717. Talvez seja, não estou lembrado agora.
E é triste saber, né, que esse muro do pátio do colégio, quando ele foi encontrado, ele tá disfarçado de muro de alvenaria, né? Porque esse muro era parte do convento. O convento ficou abandonado com a expulsão pombalina dos jesuítas e o governo começou a usar de palácio para a administração do governo. E, enfim, foram muitas reformas, alterações, descaracterizaram completamente o pátio do colégio, né? E numa dessas e com essas reformas esconderam esse muro de taipa para parecer de alvenaria, porque de taipa era muito a taipa era muito mal vista na São Paulo já como metrópole. Era como assim, um método de construção rude que não passava muita confiança. Bom, isso até um certo ponto é verdade, mas é, o, mais, o pior que tem da taipa são os muros muito grossos. Muros de 1 metro, assim, sabe? Aí não tem como, é difícil mesmo. É, e quando acharam esse muro, ele ainda tinha as madeiras, né? Porque naquela época, para fazer a taipa, né, se fazia com madeira. Então faziam como um corredorzinho assim de madeira e iam pondo a terra, misturando com outras coisas, né? Excrementos, várias outras coisas, tudo para dar liga. E iam compactando, apertando tudo. Mas ainda precisava de algumas coisas a mais, né? Como por exemplo a madeira, umas estacas de madeira, como se fossem vigas, né? Hoje em dia tem vigas em algumas partes dos muros de alvenaria. No de taipa tinha ripas, né? Madeiras que iam passando assim transversal nos muros para ficarem mais seguros, né? Quando encontraram, tinha madeira. Quando encontraram, ainda tinha essas ripas assim, seiscentistas, quinhentistas talvez, né? Não sei se chega tão longe assim, acho que chega. Estavam lá as madeiras, várias, só que foram roubando, né? Foi sumindo, pouco a pouco, até não sobrar. Acho que sobrou uma só. E é uma pena, né? Mas tá até hoje lá um muro, sem as madeiras dele, mas ele tá lá. E nessa época a cidade era esse triângulo histórico, né? A Rua 15 de Novembro, que na época se chamava do Rosário, a Rua da Direita e a Rua São Bento. E só tinham jesuítas, beneditinos, carmelitas e franciscanos. Infelizmente os dominicanos demoraram muito para chegar aqui. Uma pena. Foram chegar quando a ordem já estava em decadência, com infiltração modernista, né? E aí chegaram dominicanos aqui muito Ives Congar. Não tão não tão como Garrigou Lagrange, mas mais como Ives Congar. Uma pena. Isso mostra bastante, né? Isso que eu disse sobre o muro do colégio. Mostra como a cidade foi quase toda destruída. Construída de novo, né? Não tem memória histórica dessa época, quase. Mas logo que criaram, né? Elevaram a vila à categoria de cidade, começaram a pensar na criação do Bispado de São Paulo. Mas isso teve que aguardar, porque para criar uma diocese, não basta só criar uma diocese. A Sé, a cidade que vai sediar a diocese, precisa ter condições de honrar a diocese, né? De poder receber bem o bispo, ter uma catedral bonita, que o culto, né, nessa catedral, as missas solenes sejam bem solenes, com paramentos bonitos, coral, composições boas. Naquela época não se tinha uma liberdade maior, né, na música litúrgica, então não necessariamente se usava o gregoriano às vezes. Não sei exatamente no século XVIII, né? Mas no século XIX, com certeza. O gregoriano só ia ganhar importância de novo. Não que ele foi. Infelizmente, ele foi muito abandonado e teve que ser recuperado. Esse trabalho foi todo feito por Dom Próspero Guerrangel e a abadia que ele fundou, em Solesmes. E nessa altura, realmente eram composições locais ou cópias de outras composições locais. Né? Cópias não exatamente ser de fingirem, né? Mas literalmente cópias, né? Pegar
por exemplo, tem um livro, tá no arquivo da Cúria, aqui de São Paulo. Tem um livro de músicas do que veio de Veneza, do século, sei lá, 18 ou 19. Então, eram composições bem locais e se tinha sempre um coral que tinha um mestre, que não era só mestre, assim, de organizar tudo, mas realmente até de compor. E, enfim, Dom João V teve que pensar mais ainda, projetar mais, porque tinha que ter condições de criar uma diocese. Não podia só criar do nada, porque precisa. Então precisavam criar condições de ter a própria diocese e de tratar com Roma. A cidade naquela altura já tinha uma matriz. Há um bom tempo, inclusive. A primeira ideia de se construir uma matriz foi em 1588, mas as obras só foram começar 10 anos depois, quando a Câmara contratou Domingos Luiz e Luiz Álvares. Domingos Luiz provavelmente é o mesmo que construiu a Ermida da Luz. Eu tenho quase absoluta certeza, só ponho como dúvida porque tem quem põe em dúvida, então. Mas assim, é muito estranho, né? Domingos Luiz, que construiu a Ermida da Luz, que hoje em dia é o Mosteiro da Luz, né? Foi reformado, óbvio, né? Mas só existe aquela igreja por causa dele. Já tinha sido vereador em São Paulo. E era um taipeiro, né? Ele mesmo construiu a igreja. Então, é estranho que a Câmara não fosse contratar um outro Domingos Luiz que não fosse o Domingos Luiz que eles já conheciam, que já tinha sido vereador. Foi de vereador, se não me engano, 2 vezes. Então, mas essa obra não durou muito. É, logo se abandonou. Não se empenharam muito. Isso não está muito bem registrado, se teve alguma razão específica, mas enfim. Infelizmente se empregou mão de obra escrava para essa obra. E a Câmara acabou pedindo até em 1600. Eu tô rindo, mas é porque é uma coisa muito absurda, né? Porque eu tô achando muita graça nisso, não. Mas a Câmara pediu para os habitantes para usar os próprios escravos índios para isso. Desculpa, às vezes eu me enrolar, o aparelho me atrapalha. Me irrita esse aparelho. Já tô há um ano, mas mesmo assim ele sempre atrapalha. Se presume, né? Francisco Nari de Filho presume que ela tenha sido terminada em 1612, porque a última menção a ela é em 1611. Então, provavelmente ela já não estava mais precisando de atenção, por isso que não era mencionada, porque estava pronta. E no ano anterior, o pároco que foi dado, né, o vigário, definiu que o Orago ia ser São Paulo. E aí a igreja do colégio, que tinha como Orago São Paulo desde a da fundação de São Paulo, mudou o Orago para Santo Inácio de Loyola, que tinha sido canonizado bem recentemente. Vai fazer, sei lá, uns 30 anos. Se presume que essa matriz era muito pobre, porque, bom, a cidade era muito pobre nessa altura, apesar, estava começando a vir os primeiros frutos das bandeiras, né? As primeiras riquezas estavam chegando aqui. Até então era uma vila bem longe do litoral, que as pessoas tinham medo de vir. Os portugueses tinham medo de vir para cá, os índios não, os índios já estavam acostumados com a área. Tanto que a vila foi fundada para os índios mesmo. O objetivo de São Paulo foi ser um núcleo de catequese para os índios, longe do litoral, para ficar longe dos portugueses e principalmente dos portugueses marinheiros, porque tinha gente de tudo quanto é índole, né, entre os marinheiros. Então, assim, é muito difícil fazer um trabalho de catequese enquanto você traz junto, assim, um povo que já é cristão há muito mais tempo, né? Você vai convencer um outro povo a ser cristão e junto você traz o seu próprio povo que é cristão há mais tempo. E aí, quando você está tentando ensinar a virtude para esse povo que você quer catequizar, aparece um cristão velho já fazendo alguma coisa escandalosa. Se mete em escândalo moral, fornica, roupa, faz alguma coisa absurda, mata alguém, gera um escândalo e uma repulsa, talvez, por esses gentios que estavam sendo convencidos da fé católica, né? Então, era melhor ficar um pouco longe para evitar esse tipo de coisa.
Quem vai comentar isso é o Dr. Eduardo Prado e quem vai repetir também é o Padre Júlio Maria Carneiro, não de Lombardi, o Carneiro, que viveu um pouquinho antes. Outra coisa, né? São Paulo foi crescendo bem gradualmente por causa disso e o primeiro aumento assim considerável de população acho que foi quando se extinguiu a vila de Santo André da Borda do Campo, que chegaram os índios e talvez uns portugueses e uns mamelucos, bom, com certeza mamelucos, os filhos do João Ramalho, que essa vila foi fundada por João Ramalho. Pouca gente sabe isso, mas Santo André, em tese, é mais antigo que São Paulo, porque a cidade foi fundada, se considera como fundação de Santo André, a fundação de João Ramalho. Não é muito correto porque essa vila foi até extinta, né? Mas enfim. Tanto São Bernardo do Campo quanto Santo André traçam sua história até essa vila fundada por João Ramalho. Santo André da Borda do Campo. Se chamava assim porque era bem, bem perto da serra já. Aqui São Paulo é bem longe da serra. Santo André, essa fundação de João Ramalho, era bem mais perto da serra. Eu tinha visto alguns historiadores falando que não sabiam onde ficava exatamente, né? Porque teve um artista, de certa forma, né? O Miguelzinho Dutra. Miguelzinho é apelido, né? O nome dele era Miguel, mas acho que o pai dele também chamava Miguel, e aí ficou Miguelzinho, né? Pra diferenciar. Ele fazia alguns desenhos, assim. Tem vários desenhos dele do século XIX, assim, de Itu, de São Paulo. E um deles ele mostra as ruínas de Santo André da Borda do Campo. Onde que estão essas ruínas hoje em dia? Não sei. Ninguém sabe. Nem onde ficavam elas, né? Não é nem que elas não existem mais, é que nem sabem onde elas ficavam. Então, demorou bastante para os frutos das bandeiras afetarem assim a situação econômica da cidade, na verdade da vila nessa altura, né? E um termo de 1657 diz que o vigário usava o sino da Câmara. A Câmara tinha sino e a matriz não. Mas Tonei especula que mais pro fim do século ela já estava bem mais aparelhada. Né? Tem um outro termo que comenta que precisava adorar os altares e etc. Não sei se sobreviveu alguma coisa, algum objeto dessa antiga matriz. Não que eu saiba. Talvez, sei lá, um turíbulo, um crucifixo, qualquer coisa que fosse de prata ou de metal, assim, talvez tenha, né? Mas propriamente assim, altares, esculturas, né? Eu acho que não. O... Essa matriz não tem nenhum desenho dela, nem o rabisco. Porque, por exemplo, São Paulo, nesses primeiros 200 anos, não tem quase nada, não tem nada, na verdade. Só vai começar a ter, eu acho, depois da elevação à cidade. Até então não tem nenhuma representação artística da vila, do povo. Não tem, Tonei comenta isso, né? Não tem representação nem de um clérigo, nem de um civil, nem de um militar. Nenhum desses. É até estranho, né? E dos bandeirantes também não tem um quadro contemporâneo representando Domingos Jorge Velho, Fernão Dias Pais Leme, nem o vô dele, Fernão Dias também, ou o pai dele, que esqueci o nome agora, mas também era Pais Leme. Não, era Dias Pais. Leme Bom, Fernão Dias era descendente dos Leme, mas não tinha o nome, não herdou o nome. Foi um dos descendentes dele que atribuiu o nome para mostrar que também era descendente e acabou pegando, né? Mas enfim. Tonei chamava mais de Fernão Dias Pais, porque realmente o Leme é um acréscimo. Ele em vida não assinava Leme, ele assinava Fernão Dias Pais. Ou Fernão Dias, não lembro agora. Não tem nenhuma representação contemporânea. É tudo especulativo, né? Sempre se faz um homem branco, robusto, no caso do Fernão Dias, né? Mas em outros bandeirantes depende. Homem branco, robusto, com um traje tradicional do interior de São Paulo, assim,
O interior de São Paulo, eu digo, o que conseguiram reconstruir de vestes que os bandeirantes usavam. Aí tem muita gente que vai falar bobagem, né? Até o Museu do Ipiranga vai falar bobagem nisso. Bom, enfim. Essa antiga matriz não tem nenhum desenho, como eu disse, e ela estava em ruínas já quase na década de 1740. Por volta, né, desse ano de 1740, já não estava boa. Tem uma certa disputa sobre quando o Santíssimo foi transferido. Mas eu prefiro seguir a data que Tonei dá. Porque Tonei fala uma coisa e José Cordeiro fala outra. O José Cordeiro ele escreveu bem sobre a criação do bispado. Só que eu creio que ele tenha se equivocado nessa, porque o Tonei, para poder afirmar essa data, ele cita uma ata assim que o padre, que era o pároco da matriz, o padre Mateus Lourenço de Carvalho, escreveu, né, registrando a transferência do Santíssimo. Foi em 19 de janeiro de 1744. Ele descreve como que foi. Foi uma procissão que saiu da antiga matriz e seguiu até a Igreja da Misericórdia, que ficava onde hoje é ali a área do Largo da Misericórdia. E hoje a igreja não existe mais, né? Só ficou o nome do largo. Eu não sei se nessa altura a igreja já era lá, se ela foi reconstruída, enfim. Mas até onde eu sei, a igreja ficava onde hoje é o edifício Ouro para o Bem de São Paulo, que está invadido por sem-tetos, num estado deplorável. Então, pensem bem, né? Essa antiga matriz não tem muito registro de onde ela ficava, mas provavelmente ela ficava no mesmo lugar que a catedral, né? E a catedral ficava ali onde é o monumento do Padre Anchieta. Mais ou menos por ali. Então, se você ficasse de pé na frente da catedral antiga, olhando reto assim, você via o pátio do colégio, e olhando ligeiramente assim para a esquerda, você via a Igreja da Misericórdia. Então, o trajeto que ele fez foi exatamente esse. Saía ali mais ou menos da onde é o monumento do Padre Anchieta, virava e descia a rua ali que eu já esqueci o nome. É Rua da Direita, se eu não me engano. Ali já é a Rua da Direita. Aí passa o Largo da Misericórdia e seguindo reto, se é a roda direita mesmo, sai lá na Igreja de Santo Antônio. Que foi a primeira matriz de São Paulo, segundo um testamento. Esqueci agora de quem. É Diogo Machuca, se eu não me engano. Engraçado o sobrenome dele, né? Machuca. Por fim de 1744, já. Não, também por fim, né? Mas o que se decidiu sobre essa igreja foi demolir mesmo. E o José Cordeiro, ele afirma que essa igreja já não era usada para os ofícios desde 1741. Eu acho que essas duas realidades podem coexistir. Não tinham os ofícios, mas o Santíssimo era preservado lá. Não sei se isso é certo, mas pode ter acontecido. Porque não faz sentido, né? Deixar o Nosso Senhor numa igreja quase em ruínas, mas enfim. Mas as duas realidades podem coexistir, mas o que é certeza mesmo é que o Santíssimo foi transferido nessa data de 1744. O padre Mateus já começou o projeto de uma nova igreja. Azevedo Marques fala que isso começou em 5 de abril de 1745, e Azevedo Marques viveu mais ou menos um século depois. Então essas informações a gente acaba ficando com ele. Ele fez apontamentos assim, conversando com os mais antigos da cidade. É como se eu fosse hoje em dia no bairro da Lapa, lá na Vila Romana, e fosse conversar com os mais velhos sobre quem era o Padre Moura, Monsenhor Moura, né? E como que era a vida paroquial na paróquia São João Maria Vianney. Quase como isso, né? Mas a questão aqui é um pouquinho mais de tempo, assim. Talvez os filhos das pessoas que tiveram contato com isso, ou pessoas que nasceram, eram mais velhas, né? E viram isso acontecer quando crianças. Então, Azevedo Marques fez basicamente isso. Ele conversou com os mais antigos, colheu muitos dados. Ele disse que foi em 5 de abril de 1745, no mesmo lugar que era a antiga matriz. Por isso também que se especula que a antiga matriz ficava no mesmo lugar da catedral. Seria interessante, inclusive, fazer uma escavação lá, né? Já que estão escavando o centro inteiro lá, para achar os trilhos dos bondes até.
Podiam escavar para achar, sei lá, se não tinha a fundação da antiga matriz. As cidades sobem de nível com o tempo. É engraçado isso, né? A poeira, a sujeira vai se acumulando e ninguém recolhe, tem enchente e vai juntando, juntando e o nível da cidade sobe. É curioso ver isso. Roma, por isso que em Roma se consegue escavar embaixo de uma igreja e achar outra. Ou em outros lugares, né? Ou achar até outra coisa embaixo, de outra coisa embaixo, de outra coisa embaixo. Enfim. Claro que se acham mais as bases, não se acham propriamente um muro inteiro, né? Mas algumas vezes acham. Eu coloquei, né, o surpreendido entre aspas, porque eu já disse, né, a expectação pela criação do bispado já estava lá desde 1711, quando a vila virou cidade. E em 22 de abril de 1745, Dom João V assinou um decreto para criar a Diocese de São Paulo. E em 6 de dezembro do mesmo ano, Bento XIV, um papa muito culto, confirmou a criação por um motu próprio, que também criava a Diocese de Mariana e duas prelazias, de Goiás e Cuiabá. Ainda, né, nesse ano seguinte, Dom João V mandou cartas pro, se não me engano, pro governador de São Paulo, ordenando que ele recebesse bem o bispo. Porque o bispo chegou, né, no ano seguinte. Uma coisa que eu gostaria, né? Eu vou comentar mais sobre isso no fim do vídeo. Se alguém pudesse me ajudar, até como fazer isso, né? Como concretizar isso, pagar para poder ter acesso a arquivos a documentos na Torre de Tombo. Porque a Torre de Tombo tem dois documentos que eu gostaria de saber muito qual é o conteúdo. Duas bulas, não é bula, né? Mas acho que é mais uma carta do Papa, né? Que tem nomes parecidos, mas eu só lembro o nome de um. Que é Odie Ecclesiae Vestre. Ele escreveu duas cartas, uma para o clero de São Paulo e outra para o povo de São Paulo para receber bem um bispo. Eu queria saber qual é o conteúdo. Eu só sei isso porque no arquivo da Torre de Tombo tem uma breve descrição. Não é nem que ficaria cara, mas é que é para pagar para ver, né? Mas tem que pagar em euro e a transferência internacional deve ser uma briga para fazer isso. E tem outro problema. Quando se vai ver os documentos que o rei escreveu, provavelmente vai estar em vernáculo e vai estar numa letra mais clara. Você pode ter acesso a uma fotocópia, enfim, uma cópia digital do documento. O problema dos motos próprios que estão guardados, né, documentos papais todos os documentos que vêm de Roma guardados na Torre do Tombo, é que eles eram copiados em letra bulática. Parece árabe, de tão enfeitado que é o texto, não dá para entender. Não que eu seja um latinista e consiga traduzir, mas eu vejo um texto em latim escrito à mão, eu consigo transcrever ele, né? E pedir para alguém traduzir, por exemplo. Mas nesse caso não. É tão enfeitada a letra, tão ornada, que parece árabe. Se alguém quiser, no site da Torre do Tombo, tem outros lugares que tem o Candor Lucis Aeternae, como é um moto próprio, algo mais importante, tá guardado em bulário, eu achei um bulário que tem o texto completo em latim, tem um acadêmico português que traduziu, mas outros documentos não dá para entender, né? E o que eu ia falar, né? No arquivo da Torre do Tombo tem uma cópia da Candor Lucis, só que em letra bulática. Se alguém quiser ver, pesquisa lá. Não dá para entender, parece realmente árabe, de tão tipo enfeitado. Tentava, por exemplo, se desenhava, né? Tem a folha é um retângulo e depois um retângulo no interior, punha uma borda bonitinha e no meio fazia o texto, mas queriam acabar com os espaços extras assim, então alargavam as letras para ficar mais. Ficava bonito, né? Mas hoje em dia não tem quem leia aquilo, sabe? É muito difícil. E alongavam tanto assim os traços, e enfeitavam, parece árabe. Mas enfim. O Papa dava esse direito, né? Uma concessão que a Santa Sé fez, fazia, né, para outros reis também, de apresentar um clérigo para ser bispo e o Papa confirmava. E Dom João V escolheu um padre excelente para ocupar essa posição, o cônego Bernardo Rodrigues Nogueira, clérigo secular, presbítero do hábito de São Paulo.
Ele tinha um histórico bom, já era cônego há um bom tempo, foi arcediago, enfim, da diocese de Funchal e administrou a diocese de Lamego enquanto o bispo estava doente. O cabido até pediu para ele continuar, mas ele não aceitou, né, depois que o bispo morreu. E por fim, o arcebispo de Braga chamou ele para ser o vigário-geral, né, da diocese. E ele é o primaz das Espanhas, né? O arcebispado de Braga é muito importante. Por exemplo, tem esqueci o nome dele, mas acho que é São Martinho de Braga. É algum santo bispo de Braga que foi quem escreveu, quem formulou essa semana que se usa só no português, que é católica, diferente do espanhol, do francês, do italiano, que usa os nomes pagãos para os dias da semana. É muito bom isso. O nosso, no caso, não deles. E desempenhou o cargo tão bem que o arcebispo declarou publicamente: se tivesse a meu lado, 2 Nogueiras não quereria mais ninguém. Ele era um bom padre, um bom cônego, um bom administrador. E ele foi sagrado bispo em 13 de março de 1746 na Catedral de Lisboa pelo cardeal patriarca. O bispo veio para o Brasil e fez sua entrada solene na cidade na festa da Imaculada Conceição do mesmo ano. Mas como não havia mais a matriz, ele foi direto para outra igreja, que ficava ali onde se estava construindo a nova catedral. Nessa altura vai ser catedral, né? Naquela época é quando, enfim, antes não era, mas ia virar, antes era a matriz. Ele se dirigiu à igreja de São Pedro dos Clérigos, que era uma igreja bem recente até, acho que ela tinha sido construída menos que uma década antes. E estava num lugar conveniente, porque estava de frente para onde ia ser a catedral, era um largo mais espaçoso, não que nem talvez o da Igreja da Misericórdia. O que ele poderia ter feito também, ele podia ter se dirigido para a Igreja da Misericórdia, já que os ofícios religiosos da matriz antiga se transferiram para a Igreja da Misericórdia. Então, de fato, a primeira catedral de São Paulo foi a Igreja de São Pedro dos Clérigos, de lá que o bispo administrou a diocese, enquanto a catedral não ficava pronta. Felizmente, hoje essa igreja não existe mais. As obras continuaram, mas com dificuldades, né? Elas foram sustentadas pelas doações dos fiéis, né? Por esmolas dos fiéis. Em 1754, se terminou o frontispício. Em 20 de fevereiro de 1756, Dom João V assinou 2 alvarás nesse dia, né? Mas eu só vou mencionar um aqui que dava 30 mil cruzados para as obras. O outro, se não me engano, é dando permissão. Bom, é o que ele estava falando, né? Não estou dizendo que isso é certo. Talvez até esteja errado em falar que está errado, mas acho que eu não estou. Né? Mas enfim, de o bispo nomear côregos. E outras coisas, né? Ele deu dinheiro também para se nomear várias funções, tipo um hostiário, um mestre de cerimônias, um organista, um mestre de capela, algo assim, sabe? Eu não vou lembrar dos nomes agora. Ele deu 30 mil cruzados para a obra, então aí que a obra desembocou mesmo, ficou maior. Se eu não me engano, eu já vi isso num lugar e eu não posso confirmar, né? Alguém escolheu, não sei se foi o bispo, não fazer uma igreja tão grande. E se não fosse essa decisão, né, uma igreja tão grande assim, que exigisse tanto, assim, pedisse tanto do rei, se não fosse esse o caso, a gente podia ter uma catedral como as catedrais hispânicas que se tem por toda a América, né? Catedrais antigas, muito grandes, barrocas, que os espanhóis não poupavam dinheiro para construir igrejas. Sabe? Os portugueses também não. Mas nesse caso, acho que o bispo não quis, por alguma razão, mas enfim. Se eu não me engano, até se chegou a construir uma torre nessa época, ela ameaçou cair, demoliram, tiveram que fazer outra. Mas isso é coisa que eu vou comentar de novo no fim do vídeo, né? Sobre fontes, né? Que eu preciso achar mais fontes para isso. E eu vou explicar o porquê que eu estou precisando de fontes, porque eu estou estudando tanto sobre esse assunto de igrejas, né? Então, assim, usaram desse dinheiro para reconstruir o frontispício. E parece que as obras chegaram ao seu fim, pelo menos no seu desenho geral, né? Precisava ainda aprimorar, embelezar. E o rei chegou até a dar a prataria da igreja também, né?
Ele deu, acho que os castiçais, tocheiros, mas o que eu tenho certeza que ele deu foram as sacras, que tinham até o brasão do Reino de Portugal. O próprio pórtico da catedral tinha o brasão do Reino de Portugal. E isso não foi removido com o Império. O Império adicionou insígnias do Império, colocou o brasão do Império na fachada da igreja, no topo, e se eu não me engano fez algo como se fez na Catedral de Guarulhos, né? Hoje em dia a catedral naquela época era só a matriz de Guarulhos, né? Colocar um brasão assim grandinho na entrada assim da Capela Mor. Só olhava para cima assim, tem um arco e no meio do arco o brasão. A única, a última grande intervenção parece que foi do bispo Dom Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade e construiu uma casa do cabido. Tirando isso, claro, ainda assim se aprimorou internamente a igreja, mas eu digo de se erguerem novos muros e as instalações da igreja crescerem. Não se. Não parece que isso aconteceu, né? Novas construções, só enfeitarem mais do que já existia. E eu tiro agora um tempo para falar um pouquinho dos costumes de São Paulo para que se entenda um pouco mais como era a cidade. No primeiro volume do História e Tradições de São Paulo, Hernani Silva Bruno comenta que fazia muito frio aqui. Que vinham estudantes do Nordeste, do Rio de Janeiro, né, do litoral, e eles sentiam muita diferença a ponto de um deles comparar o frio da Sibéria com o de São Paulo. Tudo bem que é uma hipérbole, né, mas ainda assim representa como frio, quanto se fazia frio aqui nessa cidade. E hoje em dia não se faz mais. Se alguém quiser, eu suponho, né, não falando que eu seja um grande cientista, um grande conhecedor dos fenômenos naturais, mas assim, eu acho que se alguém quiser sentir como que era mais ou menos a cidade nessa época, pega o carro e anda a 1 hora e meia aqui de São Paulo, vai para uma cidadezinha pequena, que nem, sei lá, as cidades que tem depois de Cotia, e vê como o tempo é lá, né, como que é o clima. A cidade é úmida, tem bastante árvore, né? Infelizmente estão começando a fazer prédio em algumas delas. E faz um pouquinho de calor às vezes, mas a maioria das vezes é frio. Eu morei numa dessas cidades. E quando eu ia pra escola, chegava a fazer zero. No inverno, fazer zero, -1, -2. Conforme ia passando o dia, esquentando sim, mas não chegava a ser tão quente. Fazia frio de noite a ponto do orvalho congelar e acabar queimando a mata, o matinho assim, grama às vezes. Então era provavelmente assim também aqui. Porque, bom, a área lá não é muito diferente daqui. Eu estou supondo. E por isso os costumes se adaptaram, né? Aqui usaram da indumentária ibérica e adaptada ao clima local, aos costumes locais e um pouco também ao que se tinha aqui para usar, para fazer essas roupas, né? Então os homens usavam bernel, que é como se fosse um poncho, e alguns deles usavam quase como um colete. Os ternos têm um colete, né? Os deles pareciam mais ou menos com isso. E os bandeirantes, quando iam explorar, eles usavam um outro colete de couro que se chama gibão de armas. Os que tinham condições, né? Porque é muito caro. Couro naquela época era muito caro, porque dependia da produção de gado, a produção de gado era cara. Então o couro tinha muito valor, então imagina o couro trabalhado, nem se fala. E era a proteção que eles tinham, né, para ir para as bandeiras. As mulheres usavam a mantilha, né? O Gilberto Freire vai falar que isso é uma herança muçulmana, de certa forma, né? Um costume que se instituiu na Ibéria por influência, de certa forma, muçulmana. Não é a mesma coisa porque não é uma burca, né? Mas é como se fosse um véu muito grande que a mulher se enrola. Eu tenho ilustrações disso aqui, mas não chega a ser uma burca. A burca parece que é tipo uma túnica e por cima um véu que parece uma máscara, né? Uma máscara coberta de um véu. Só mostra assim. Mas essas vestes que as moças paulistas usavam, as senhoras paulistas, é, eram muito mais como se fosse um véu muito grande que a pessoa assim, cobria aqui e aqui a cabeça.
E também fazia frio, era bem propício usar isso aqui, porque fazia muito frio, dependendo da época do ano. Dos costumes religiosos, eu não coloquei aqui, mas pelo que eu li, entonei, eu li isso por cima, né? Ainda não tive tempo para poder ler o que ele escreveu sobre São Paulo no século XVIII. Mas ainda no tempo da antiga matriz, uma das festas muito populares aqui em São Paulo era da Bula da Santa Cruzada e a da Conversão de São Paulo. E, enfim, o apóstolo não era o padroeiro. Isso criava muita confusão. Kider acabou se confundindo e falando, inclusive, no livro que ele relata as viagens dele aqui em São Paulo. Em São Paulo não, né? No Brasil inteiro, mas a parte que ele passou aqui em São Paulo, ele comenta, né? Ah, 25 de janeiro tem uma grande festa, que o bispo convocou o povo para honrar o padroeiro da cidade. Não, não é. O padroeiro da cidade, da diocese, era Santana. Por quê? Próximo de 1772, o Cabildo e o Clero de São Paulo escolheu Santana como padroeira. E pediram para Roma uma confirmação. A Sagrada Congregação dos Ritos confirmou, nessa data que eu coloquei, 28 de maio. E depois, em 1782, 31 de maio, Pio VI confirmou, porque o clero ainda queria uma confirmação papal. E ela veio. Eu sei disso por quê? Porque eu vi lá no Museu de Arte Sacra que comentaram isso de Santana e falaram: ó, Pio VI instituiu Santana como padroeira de São Paulo. Mas aí eu fui atrás porque eu queria. E, graças a Deus, tem na internet aí vários bulários de vários papas diferentes. E eu achei um bulário de Pio VI. E nesse bulário tava um textinho um pouquinho mais completo. Não sei se. É porque lá no Museu de Arte Sacra tem uma cópia, né? Mas acho que ninguém fala latim para traduzir, então eles só guardam como se fosse um documento histórico e não sabem nem o que está escrito direito lá. Com todo respeito ao museu, né? Mas o museu também faz muita coisa errada porque ele é secular, eu acho. Tem tipo um conluio com a arquidiocese, mas sei lá, tem muita coisa feia lá. Não vou comentar aqui. E, enfim, eu não falo latim, infelizmente. Eu queria inclusive aprender, mas não aprendi ainda. Só que para isso a IA até que presta. Para você pegar um documento e saber mais ou menos o que está escrito. Não estou falando que é a melhor tradução, mas dá para saber o que está escrito lá. E aí eu descobri que tem esse documento de Pio VI, que junto tem anexo o documento que a Sagrada Congregação dos Ritos escreveu, e nesse documento da Sagrada Congregação dos Ritos está lá um resuminho. Olha, o Cabido e o Clero escolheu isso, e a gente confirma aqui. Aí depois o Papa citando isso e reproduzindo isso, aprova também. Então é curioso ver isso, né? É muito bom ter acesso a esses bulários. Graças a Deus tem vários aí em PDF na internet. A festa da Conversão de São Paulo era comemorada com uma missa, sermão, procissão e osculação das relíquias. Daniel Kidder, que eu já comentei aqui, era um ministro metodista americano. E como ele era americano e era protestante, ele achava tudo muito peculiar, então ele fez questão de relatar, né? E ele foi lá no meio-dia, ouviu o sermão, quem fez foi um cônego, e ele falou sobre a vida de São Paulo. Às 5 da tarde, saiu uma procissão da catedral. A cidade inteira ficou alerta para o evento e a procissão saiu da catedral sobre o forte badalar dos sinos e as pessoas se juntavam nas janelas e nas varandas das casas para observar. A Casa Paulista, nessa época, tinha uma varandinha muito pequena que não saía muito não se projetava assim para fora da casa muito, né? Só um pouquinho assim. Então a pessoa conseguia aparecer lá só. E aí os ricos colocavam cortinas de seda assim para para enfeitar e todo mundo ficava lá olhando, vestia as melhores roupas, né, claro. E duas irmandades, que o Kidder descreveu, a procissão era assim na época, duas irmandades, ele não falou quais eram, provavelmente porque não conhecia, uma de negros e uma de brancos, acompanharam o cortejo com capa e vela, e a vela do tamanho do cajado, como é tradicional, né, fazer aquela velona. E só três imagens foram carregadas: Nossa Senhora com o Menino Jesus, ele não especificou que título, São Pedro com as chaves e São Paulo. Eu tenho minha desconfiança, sei lá, se São Pedro, né, talvez. Eu acho que não, porque essa representação de São Pedro não tá com as chaves, né? Mas o São Pedro da igreja de São Pedro dos Clérigos, talvez fosse. Mas acho difícil porque a imagem que tem lá, acho que era uma imagem de altar, e não é muito prático ficar tirando a imagem do altar mor, uma imagem de madeira, maciça e tal. Enfim. Atrás de todos esses que eu falei, né? Então, das Irmandades,
e do cortejo com as imagens, vinha o bispo segurando o ostensório, que ele fala que era em formato de cruz, carregado por sacerdotes idosos. O Kidder também reclama da disposição interna da catedral, fala que é inconveniente ao orador e à audiência. Porque ele era protestante, óbvio, né? Para ele a ênfase está toda no orador, não no altar, sacerdote, enquanto age na pessoa de Cristo rezando a missa, né? Então tá aí, ó. Esses são desenhos que o inglês fez, visitou aqui São Paulo esses anos que eu coloquei aí. Então pode ver, né? Os homens de chapéu, de bernel, de botas, uma camisa um pouquinho mais folgada embaixo, com as mangas dobradas. E as moças com um véu muito grande, né? Parece com um vestido e por cima um véu. E assim, né? Tem esse quadro feito em cima de uma foto que não existe mais. A foto pode ser que esteja numa coleção privada, jogada por aí, ninguém sabe, mas Hercules Florence, Florence não, né? Florence, ele era francês. Veio aqui para o Brasil e meio que se aventurou aqui e acabou fazendo muitos testes de fotografia. E ele acabou tirando algumas fotos e desenvolveu uma técnica de copiar até rótulos de algumas coisas, né? Ele copiou o rótulo de um remédio ou um diploma de uma escola, se não me engano. Coisas que ele fazia assim para testar e tudo. Ele tirou também de algumas coisas, né? Nesse caso ele tirou da igreja de Santo Antônio enquanto as pessoas estavam lá rezando, né? Então você pode ver aí como que 1862, já um pouco mais tardio, tinha um homem já usando roupas um pouco mais diferentes, mas você vê, né? Tem um homem com uma camisa mais solta assim e um colete em cima, as mulheres de mantilha, né? E parece ter uma mulher ali com um véu curto, mas não sei. É engraçado, né? A igreja de Santo Antônio não tem mais aquela portinha. Não tem nem mais essas grades que separam a nave dos altares laterais e os altares laterais da Capela Mor. Não tem mais essas grades. E aquela porta embaixo do púlpito também não. E eu não sei o que fizeram com essa porta, onde que ela levava. Talvez fosse para subir ali, né? E fecharam depois, mas enfim. Alguns eventos notáveis que se deram nessa catedral foi o Tedeum da recepção do príncipe Dom Pedro de Alcântara, muito perto da independência, o toque dos sinos para receber ele depois da independência, né? Porque Dom Pedro I estava voltando, estava aqui perto de São Paulo, deu o grito do Ipiranga, e isso era no meio do caminho de Santos para cá. E aí ele entrou pela Rua da Glória, aqui em São Paulo, e, enfim. Eu já vi lugares falarem que, na verdade, quem tocou o sino primeiro foi a Igreja da Boa Morte. Eu acho bem capaz, porque a entrada da cidade ficava na Rua da Glória e quem via isso era a Igreja da Boa Morte. Da Igreja da Boa Morte que se via as pessoas importantes chegarem. E aí a Igreja da Boa Morte avisava as outras igrejas para tocar o sino. Ela começava a tocar o sino que nem louca. Para anunciar que chegou alguém importante. Aí as outras percebiam que chegou alguém importante e começaram a tocar também. Ezequias do liberal Líbero Badaró, uma lástima que fizeram as Ezequias de um liberal e ele foi enterrado na catedral. O mártir liberal, inclusive, né? Para os liberais ele é um mártir. Morre um liberal, mas não morre a liberdade. Com certeza ele falou isso. Confia. Teve a bênção da bandeira do 7º Batalhão de Voluntários da Pátria, a sagração de Dom Vital, as solenes exéquias de Dom Pedro II e a posse de Dom Duarte Leopoldo e Silva como bispo de São Paulo, que depois seria também o primeiro arcebispo de São Paulo. É curioso notar, né? Dom Vital foi sagrado no altar-mor da Catedral da Sé. Apesar do bispo sagrante, se não me engano, ter sido o bispo do Rio de Janeiro, foi na Catedral aqui de São Paulo, porque Dom Vital lecionava no Seminário da Luz. Não existe mais esse seminário, mas era um seminário que fica ali na cara da Estação da Luz. Tem uma igreja lá e tinha um seminário. Só sobrou a igreja. O seminário, pelo que eu vi, o prédio começou a ruir, e aí o governo, era patrimônio tombado, mas o governo foi lá demolir e fez de novo, porque
Tava ameaçando ruir e não era bom preservar do jeito que tava. Eu queria comentar um pouco mais da arquitetura, do aspecto e tal. Alfredo Moreira Pinto descreveu a cidade em 1900 e ele comentou da catedral que a frente apresentava um aspecto sombrio e triste, que ela era baixa e sem arquitetura. Isso mostra uma mentalidade muito da época de repulsão ao passado colonial do Brasil, em favor do ecletismo que vinha da Europa, mas uma repulsão sem sentido, né? Principalmente porque se considerava antiquado. Bach também foi considerado antiquado para a época dele, porque ele ainda estava no barroco quando as coisas já estavam mudando para outros estilos, né? Então, na época de Bach, poucas pessoas souberam apreciar a obra dele. O padre José Leite descreveu a igreja em 1766. Ele fala em palmos, né? E eu presumi que fossem palmos portugueses. E tem palmo português côncavo, se não me engano, que é um pouco diferente. Mas eu considerei o palmo português normal, que tem 22 centímetros. E aí ficou, né? Então, essa igreja que tem de comprimento da porta principal até o arco da Capela Mor 157, ou seja, 34,54 metros, e 56 palmos de largura, que dá 12 metros e 32, e as paredes são de taipa. Tem 7 capelas, e a maior delas também é de taipa de pilão, fica pela parte sul, onde está o coro, e tem 75 palmos de comprimento e 30 de largura, que dá 16 metros, 50 e 6 metros, 60. E o presbitério divide o coro com 3 degraus e mais 3 degraus, né? 3 degraus aqui e mais 3 do altar-mor. Essa descrição está mais longa no livro que eu tirei. Eu queria, na verdade, ter acesso à descrição original, o escrito original. Só que eu só tenho uma citação indireta de um livro, então, uma pena. Alfredo continua e fala mais como que a igreja estava configurada nos tempos finais dela. Ela tinha 6 tribunas, 2 camarins e um altar com um quadro representando Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e São Paulo, né? E aí que fica uma coisa curiosa. Na foto que tem da catedral, do altar da catedral, não parece que é uma pintura de Nossa Senhora, parece que é uma imagem. Então será que nesse muito próximo do final se trocou a pintura por uma imagem? Talvez. Eu vou mostrar depois, né? Tenho foto disso. E São Pedro e São Paulo dos lados, óbvio. A imagem de São Pedro eu não sei o que aconteceu. A de São Paulo tá até hoje, existe até hoje essa imagem. Ficavam 18 cadeiras para os cônegos e 14 para os capelães. No corpo da igreja, o teto era pintado por Almeida Júnior, que é um acréscimo bem tardio. Ele pintou por volta de 1880. E existem 5 tribunas, 2 púlpitos e 5 altares de Nossa Senhora das Dores, São João Nepomuceno, São Miguel, Coração de Jesus e Sagrada Família. Adiante deste último altar fica a rica Capela do Santíssimo, ou seja, o altar da a Capela do Santíssimo ficava adiante da Sagrada Família, com um altar e sobre este um painel representando a Augusta Trindade. Eu não coloquei a foto aqui, mas tem foto desse altar. Tanto da capela com a grade da Capela do Santíssimo, quanto dentro da Capela do Santíssimo com o altar sendo representado. Representado não, mostrado. A um dos lados da igreja fica a sacristia com o altar e nele a imagem de Santana. Santana que foi padroeira da diocese da cidade. Essa era a catedral, né? E o Largo da Sé, por volta de 1900 também. Então você vê todo mundo andando de carroça, os homens de terno e cartola, já tinha se abandonado, né? Os trajes tradicionais de São Paulo. A igreja de São Pedro já com um aspecto bem feio até, de aspecto mesmo, assim, de cuidado. E eu acho que isso é uma das grandes razões que se demoliram muitas igrejas aqui de São Paulo. Não foi só porque o estilo era antiquado, mas também porque elas estavam mal cuidadas e tinham um aspecto feio. E tudo que é feio, as pessoas começam a criar repulsa e querer se livrar. Uma pena isso, né? Mas. E a tendência é só degradar, né? Um exemplo que eu sempre penso é, por exemplo, quando você vai num ambiente que está sempre limpinho, bem cuidado,
bem mantido, com a tinta em dia nas paredes, tudo bonito, é difícil alguém querer vandalizar. Mas quando ela começa a ficar feia, a pessoa fala assim, ah, já tá ruim mesmo, tanto faz. Essa que é a impressão que eu tenho, né? Por exemplo, o trem em São Paulo, se eu não me engano, meu avô comentou que antes era bem mais rabiscado, hoje em dia é um pouco menos, porque é mais bem cuidado, né? Os vagões, os carros, na verdade, né? Não se diz vagão para vagão de gente, carrega gente, né? É, carro. Eles são bem limpos, até pouco menos, né? CPTM não é tão limpo assim, mas não tem muito, tem alguns lugares que tem rabiscos, mas é bem menos. E antigamente era muito pior. Enfim, né? A degradação gera mais degradação porque as pessoas começam a perder o apreço pela coisa e querer degradar mais. E assim, talvez se livrou, se demoliu, se teve o desejo de demolir muitas igrejas. Se deu assim, né? Então, a igreja do Rosário, ele vai falar, o Alfredo Moreira Pinto vai falar que ela tem um aspecto enegrecido. Porque provavelmente ela estava que nem a igreja de São Pedro está nessa foto. O limo, a sujeira da umidade, essas coisas, o mofo, o bolor, enegreceu as paredes e deixou tudo feio. E isso dá um aspecto muito feio. A catedral, pode ver que ela está bem mantida até. Essa é a única representação que eu tenho do interior da catedral nessa perspectiva. De alguém tirando a foto do interior para fora. Do altar para a entrada. E foi um rascunho de Hercules Florence, Florence, sei lá, Florence. Ele fez isso como um estudo para um outro desenho que ele fez das Ezequias de Libero Badaró. Então, é a única representação que eu tenho desse ponto de vista. Mostra bem a configuração que tinha a igreja, mais ou menos. Enfim, não tem nenhuma foto até onde eu sei. Pode ser que tenha uma coleção privada ou algo assim, mas eu nunca vi. E aí tem um quadro de Norfini feito em cima do desenho de Hercules Florence. Ele desenhou só aquela grade, não desenhou o altar e as moças e a menina jogando as flores e o senhor segurando a bandeja, né? O fundo não tava, né? O altar e as estalas, se eu não me engano, que é o nome das cadeiras dos cônegos. Não estavam ali, ele só desenhou até as grades, né? De madeira. E, enfim, o desenho até que é bonitinho, mas é bem simples, não mostra muito, tem um texto enorme escrito atrás. É por isso que eu preferi colocar o quadro. E aí está o interior da catedral como uma foto do fim do seu tempo, né? Já do século XX. Então você pode notar que ela tinha uma configuração bem padrão de São Paulo, da arquitetura da época, né? De fazer uma nave que era separada dos altares laterais por um gradil de madeira e com espaço assim, separando também da capela mor, que também era separada por um outro gradil de madeira. E eu acho que a capela do Santíssimo é da esquerda ali, nessa área do transepto da igreja. Se nota que aqui já tinha uns bancos de madeira. Isso era uma coisa que não tinha nas igrejas antes. As pessoas, como eu mostrei naquele quadro da igreja de Santo Antônio, as pessoas ficavam sentadas no chão, ajoelhadas direto no chão também, ou de pé, não tinha banco. E o chão parece ser de madeira também. O que era tradicional na época, o chão de ser de madeira nas igrejas, não se usava pedra. As igrejas foram reformadas para ter chão de pedra, de pisos modernos, assim, não piso de madeira. E aqui uma foto do altar mor. Como eu disse, parece que nesse período final a Imaculada Conceição apareceu como uma imagem mesmo e não uma pintura, um quadro que foi colocado ali. Porque tem todo um nicho e uma imagenzinha ali. Mas, enfim, isso é algo bem tardio. Não, não parece ter sido algo
Se Alfredo Moreira Pinto, em 1900, disse que não estava assim, é porque foi dos últimos 12 anos da catedral que isso aconteceu. Mas uma coisa que é curiosa de se notar é que não sei se isso era costume aqui em São Paulo ou se foi algo que o arcebispo colocou porque ele teve uma formação romana e eu acho que isso era comum em Roma, vestir até a frente do altar. Eu esqueci o nome desse tecido, eu acho que é frontão, se eu não me engano, que tá ali, que parece estar nas cores branca e dourada, que porque a imagem é preto e branco, então não dá para saber, mas eu acho que se fosse verde, vermelho ou roxo, ia ser muito claro que é uma dessas cores. Parece muito que tá uma cor clara e uma escura, o que me leva a crer que é branco e dourado. É, o altar estava vestido até na frente, né? Hoje em dia isso não é comum, mesmo entre igrejas que têm altares tridentinos e que eles são usados, salvo algumas exceções. Então dá para ver ali, né, os tocheiros não, castiçais e palmatórias ou palmeiras, sei lá, essas decorações de prata que estão entre os castiçais são palmas de prata. É um adereço muito bonito. E dá para notar que toda a iluminação aí é de velas, né? Então tem vários candelabros, várias bases, né, para colocar velas saindo aí das paredes, porque realmente se precisava disso para os ofícios de noite, até de manhã, né? Acho que se abrisse a porta da catedral não adiantava só a luz do sol, que era grandinha, né? E em cima da Capela Mor tem aquele quadro do Almeida Júnior da Conversão de São Paulo. É bonito até o quadro, mas ele tem algumas coisas estranhas. Não sei se foi na restauração que fizeram, né? Mas é São Paulo. Assim, é uma posição que geralmente não se representa São Paulo quando se mostra ele convertendo. Já se mostra ele no chão já. Mas essa imagem é bem na hora que ele tá caindo. Os braços estendidos assim, estarrecido. E todo mundo em volta, assim, também com cara de assustado, assim. E o cavalo fazendo assim, tudo. É uma imagem muito bonita. Hoje em dia tá no Museu do Ipiranga. Arrancaram do teto e guardaram. Pelo menos isso, guardaram, graças a Deus. E aí chegamos no período final da catedral, que foi com Dom Duarte Leopoldo e Silva, que fez uma reforma ultramontana na sua diocese. Ele já era bispo, quando ele se tornou bispo de São Paulo, ele era bispo de Curitiba, e veio em 18 de dezembro. Ele foi nomeado por São Pio X em 18 de dezembro de 1906 como bispo de São Paulo, porque tinha morrido Dom José de Camargo Barros, que era bispo de São Paulo, no trágico naufrágio do vapor sírio. Tem um quadro disso no Museu de Arte Sacra. Se eu não me engano, um dos bispos morreu porque alguém bateu nele para arrancar a boia dele, enfim. Ele ficou sem boia, derrubou ele, não lembro, foi alguma coisa assim que aconteceu, uma coisa muito trágica. Dom Duarte foi ordenado em Roma pelo cardeal Henri Delval, depois de fazer seus estudos no Colégio Pio Latino-Americano. Ele era um bispo ultramontano, muito bem formado, muito fiel ao Papa, e quis fazer uma reforma nessas linhas aqui na diocese, que ainda apresentava muitos problemas da época do padroado distorcido que tinha aqui no São Paulo não, né, mas no Brasil inteiro. Infelizmente, né, Dom Pedro II não soube usar bem do padroado, Dom Pedro I também não, mas enfim. Uh, ele teve que lutar contra a falsa razão sob suas várias formas, como por exemplo o positivismo, na academia e na elite da cidade, né? Os cafeicultores eram meio simpáticos disso. Eles eram simpáticos da República e acabaram ficando do positivismo também por causa disso. Como exemplo da sua ortodoxia de fé, dá para citar vários títulos. Ele chegou a ganhar o título de Conde Romano, além de ter ganhado de arcebispo de São Paulo. Né, a sua sé foi elevada à arquidiocese. E eu li em certo lugar, eu já esqueci onde, o Papa deu ao bispo um privilégio para a nossa diocese, que é de usar as mesmas vestes que os cônegos romanos usam. Os cônegos romanos usam umas vestes um pouco diferentes. E essa honra foi dada para a diocese de São Paulo. E decidiram por parte dessa reforma, decidiram não, né? Ele decidiu que se reconstruíam as igrejas,
tanto porque elas já não estavam mais comportando a população crescente da cidade, mas também para renovar, tanto seguindo as linhas novas da cidade, que agora deixavam de ser linhas coloniais, de casarões de 2 andares, largos, de paredes grossas, janelas grandes, com sacadinhas pequenas de madeira, assim como se tem em Minas. Esse estilo está sendo abandonado e substituído pelo ecletismo, principalmente porque a mão de obra que veio para cá, especializada, de artesãos, arquitetos, eram todos italianos que eram formados nas escolas italianas, barroco italiano e outras formas. Mas quando eles chegaram aqui inicialmente, eu tava lendo esses dias sobre isso, né? A filha do Plínio Salgado, eu nem sabia que era ela, até que o vendedor do sebo me comentou isso. Escreveu um livro só sobre a evolução da Casa Paulista, né? E quando os cafeicultores ricos foram começar a usar essa mão de obra italiana, na verdade só começaram a construir casarões coloniais com alvenaria. E aí depois evoluiu para usar o estilo. Os italianos fizeram meio que um barroco do século XVII, XVIII, mais leve aqui. É engraçado ver, porque os italianos influenciaram a gente, não porque, sei lá, eles imporam na gente, mas é porque eles eram uma mão de obra especializada, bem formada, que veio para cá, já acostumada, já bem formada tecnicamente em universidades, escolas, oficinas. Então, como um exemplo, eu posso dar o pai do professor e doutor Orlando Fedeli. O pai dele era um italiano, genovese, se não me engano, que era artesão, né? O que eu sei dele, né, é que ele estava acostumado, assim, o que ele fazia, por exemplo, talhas, né, em madeira. Então é só um exemplo de como a mão de obra especializada que veio para cá ajudou a formar até a forma da cidade. Formar a forma da cidade, ficou feio isso, né? Mas formar o jeito da cidade, a cara da cidade naquela época, ah, simplesmente porque era quem sabia fazer as coisas. Né? O Museu do Ipiranga mesmo foi projetado por um italiano e seguiu as linhas neoclássicas. Isso já é um pouco mais tardio, né? Como eu disse, parece que os italianos trouxeram primeiro uma forma de barroco aqui. E por isso se demoliram várias igrejas barrocas, o que é uma pena, né? Mas infelizmente acho que não deu para salvar porque não se dava para construir, não dava para construir a igreja do lado da igreja antiga ou achar outro terreno. Tinha que construir igreja sobre igreja. Então foram-se as igrejas barrocas e fizeram as neogóticas, neorromânicas, ecléticas, neonormandas, de vários estilos diferentes. Neobizantinas misturadas com outros estilos, o Veronese, enfim. E tudo usando alvenaria, concreto armado, técnicas modernas. Então o estilo era antigo com um jeito de construir novo. Então se renovou bem rápido, inclusive, a arquitetura da cidade por causa disso, né? Não precisava usar os métodos antigos que eram bem trabalhosos. A catedral não podia ser diferente, né? A principal igreja da cidade. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Como é a principal igreja da cidade, ela precisa ser imponente, suntuosa, importante e, de certa forma, visível. Hoje em dia, por causa dos prédios, isso se perdeu. Mas a Catedral da Sé, se não fossem os prédios, podia ser vista de muito longe. Eu já fui numa casa que fica próxima da freguesia do Ó. Olhando assim da sacada da casa, reto, dá para ver bem longe o edifício Altinarantes. Como já tem a Venda Paulista separando eu, que estava lá do centro, não dava para ver muito, né? Mas dava para ver, sei lá, divide em quatro ou um quarto do topo assim. Dava para ver até a bandeira se mexendo bem de longe, né? Bem pequenininha. Então eu imagino que se dá para ver o edifício Altino Arantes de tantos quilômetros de distância, daria para ver a catedral se não tivesse aquele mundaréu de prédios em volta, e provavelmente daquela posição também daria para ver o edifício Martinelli, né? Hoje em dia já não dá mais.
Infelizmente, o Estado queria se livrar daquela igreja, porque era memória colonial, católica e também monarquista, de certa forma, porque arquitetonicamente não teve uma ruptura da, da arquitetura sacra e civil dos tempos de Portugal, que Portugal, que aqui o Brasil era Portugal, e depois do Brasil independente não teve uma ruptura assim muito grande. Talvez tenha tido um ou outro movimento de mudança, assim, mas seguindo ainda as mesmas linhas, sabe? Era uma coisa muito similar. Então ficava muito atrelado com duas memórias que o governo maçônico odiava. O primeiro, da colônia, e o segundo, do império. E eles deram a desculpa de retificar o Largo da Sé. Para poder demolir, né? Mas antes do Duarte tinha negociado, talvez fosse se construir na Praça da República, mas não deu certo. E o terreno que ele conseguiu um terreno grande para construir a catedral, bem grande, mas ele teve que conceder dois terrenos, o da Sé Antiga e da Igreja de São Pedro. E a desculpa era de retificar o largo, né? Ele se viu sem opções e aceitou. O processo de demolição começou e Dom Duarte, graças a Deus, prudente como era, recolheu todos os tesouros da igreja e guardou seus registros. Então tem os livros de tombo, tudo guardado certinho. O último ofício que ele rezou foi uma missa pontifical da Imaculada Conceição em 1911. Esse ofício, né, essa missa foi seguida de uma procissão que levou o Santíssimo para a Catedral Provisória, que era o Convento do Carmo. E depois, depois não, mas se dividiu um pouco as coisas, né? A Catedral Provisória ficou como um Convento do Carmo, os restos mortais dos que estavam enterrados na Catedral ficaram no recolhimento de Santa Teresa e a Cúria ficou na Igreja da Boa Morte. Então ficou nesse triângulo, não, né? Mas essa área dali da ladeira do Carmo, que hoje em dia já não se chama mais assim, se chama Avenida Rangel Pestana. Obrigado, Estado, por tirar o nome católico que a região tinha. O patrimônio se dispersou de certa forma. A demolição aconteceu em 1912. Foi um processo lento porque foi feita à base da picaretada. Não se usou dinamite, nem sei se já tinha, e se tinha era caro, provavelmente era mais fácil usar da picareta mesmo. Então, 1911 é improvável porque não dá para demolir uma igreja em 3 semanas, em 8 de dezembro ela ainda estava de pé. Em 1913 também é improvável porque tem fotos em 1912 que já não tem mais a catedral lá. Então eu pressuponho que seja por volta do meio do ano de 1912 que as obras terminaram. Eu sei que no meio do ano de 1912, um jornal de Santos, que eu não lembro o nome agora, noticiou a demolição da igreja de São Pedro. E eu vi em algum lugar, já não me lembro em que livro, que a igreja de São Pedro foi demolida um pouquinho depois da catedral. Então foi mais ou menos um pouco antes do meio do ano. Dos muitos itens da Sé, eu vou mencionar alguns. O altar-mor e os púlpitos foram para a igreja da Imaculada Conceição e o altar-mor foi completamente desfigurado. Ele já não preserva a aparência dele. Então, por exemplo, a madeira foi tratada para ser marmorizada, né? É uma pintura que imita mármore. Não ficou feio, mas descaracterizou. Antes ela era meio rococó. Então a decoração era branca e dourada. Eu não sei se ela chegou a ter cor antes disso. É provável, porque quando as igrejas eram muito antigas acontecia isso. Elas sofriam com as modas. Então, os altares da igreja de Santo Antônio, os laterais, eram coloridos. Aí chegou a época do rococó, pintaram de branco e dourado. Aí, no restauro recente, descobriram essa policromia embaixo e restauraram ela. E tá até hoje lá com as cores restauradas. Mas o altar foi completamente desfigurado, mudaram o nicho de Nossa Senhora, acabaram fazendo um buraco na parede assim,
e colocando uma imagem bem grande de Nossa Senhora. As peanhas, peanha, né? Enfim, os nichos que tinham São Pedro e São Paulo foram removidos, jogaram para cá e colocaram acho que anjos no lugar. Ou não tem nada, e aí. Não, na verdade foi isso, moveram para os lados e colocaram anjos. Então, do altar, o que é mais reconhecível são as 4 colunas que ficam assim no altar. Não se reconhece muito mais, infelizmente. O altar do Sagrado Coração de Jesus foi levado para o santuário do Bom Jesus dos Perdões, que fica em Bom Jesus dos Perdões, é a matriz de lá, que virou santuário depois. O altar do Bom Jesus e de São João Nepomuceno foram para a matriz do Cambuci. Eu acho que essa é a igreja do Cambuci, é a igreja da Glória. Eu ainda não tive o prazer de visitar a igreja da Glória, então, infelizmente, não posso confirmar. Não estou tendo tempo e não tive tempo quando eu estava mais livre. Porque eu nunca fui lá, então não sei, mas eu poderia ter ido, acabei não indo e agora estou sem tempo. E o órgão da Capela Mor foi para a igreja de São José do Ipiranga. Outra coisa que eu podia mencionar são as cadeiras dos cônegos, que foram levados, acho que para Ribeirão Preto ou São José dos Campos, uma diocese assim. E ficaram guardados, e quando reformaram a Catedral da Sé Nova, em 2002, reinstalaram essas cadeiras. Então as cadeiras que os cônegos usam lá na Catedral da Sé são as mesmas que os cônegos usavam na Catedral Antiga. Inclusive, esse altar do Sagrado Coração de Jesus, pelas fotos que eu vi, eu ainda não tive o prazer de visitar Bom Jesus dos Perdões, mas ele parece que está bem cuidado, tá? E confirma o que eu falei, né? O altar tá branco e dourado. Tá, tudo bem, não tá tão bem cuidado porque é missa nova, né? Infelizmente, o povo não é muito bem instruído até, não faz nem por maldade, é falta de instrução mesmo. Então, usam aqueles plásticos nos lugares dos tecidos para vestir o altar, colocam vasos de flores plantadas, vasos de samambaia, enfim. E outros objetos foram para outras igrejas ou para o Museu da Cúria, que virou o Museu de Arte Sacra. Então, as sacras que estão lá, os castiçais, tocheiros, uma um lampadário que Dom Pedro I deu com o brasão do Império, entre outros objetos, né? Então aqui está a catedral quando começou, mais ou menos as obras. Quem tirou essa foto foi Afonso de Freitas. Eu tirei desse livro, o álbum de Afonso, que eu não terminei de escanear. O scan tá ruim mesmo. É só para vocês verem a foto. Eu queria escanear mais coisas, mas eu tenho que ter paciência. Porque infelizmente eu não tenho acesso à imagem digitalizada que usaram para fazer o livro. Então eu tenho que recortar e escanear. E depois editar com o computador. Mas é muito triste ver que as pessoas já começaram a colar cartazes na fachada da igreja. Então aqui dá para ver que só demoliram o topinho ali da igreja, na parte do telhado, e o topo da torre. Um pouquinho depois já não tinha mais o topo da torre nem o telhado da igreja. Mais um pouquinho depois já não tinha quase nada, né? Demoliram quase toda a parede, mas está um pouco fora de ordem isso, né? Ah, não, pulou uma foto sem querer, bateu 2 vezes. Aqui é um ângulo de trás, já dá pra ver que não tinha mais as paredes. A torre já tava. Ia começar em breve a demolição dela também. E ao fundo dá pra ver ainda as torres da igreja de São Pedro. E os homens trabalhando tirando os escombros dos muros de taipa, né? Dá pra ver o quão grosso eram os muros de taipa, vendo ali as janelas da catedral, né? Ali, ó. Dá pra ver com grosso, ou ali nas paredes, né? Mas tudo bem, essas paredes eram uma colada na outra, então dá uma falsa ilusão de ser mais grossas do que eram. Mas vejam, aí já estavam começando a demolir, né? A torre, mais ainda do que já tinham demolido, né? Já tinham tirado o topo. Agora tiraram aqueles detalhes que ficavam em cima. Tem outras fotos disso que eu vi na exposição que a catedral fez sobre a catedral, que mostra os homens trabalhando na base da picareta, mais ou menos na altura dos sinos que estão aí. Mas eu não coloquei aqui as fotos. Eu também, elas são fotos das fotos. Eu tirei foto das fotos impressas lá na catedral, porque essas fotos não ficaram publicadas nem no Instagram, nem nas redes sociais da Arquidiocese. Essa é mais ou menos a área, né? Se fosse tirar uma foto desse ângulo aqui, mostrando a fachada, na diagonal. Essa é mais ou menos a hora. A diferença é que eu tirei, mas eu não estava achando uma foto deitada assim.
Provavelmente foi desse ângulo que ele tirou e você vê que é completamente reconhecível, não dá pra ver nada que era a antiga catedral aí. Só tem essa rua enorme aí que, enfim. E essa é a bibliografia, né, que eu queria deixar aqui. Eu usei mais, mas eu tô deixando o principal aí. Tem jornais que eu usei e tal. O porquê que eu tava falando das fontes e tudo, e também por que eu tô falando tanto de igreja de São Paulo, é porque eu tô escrevendo um livro compilando a história de cada igreja. Porque falta livro que vai no fundo do assunto e diz tudo que dá para dizer e ainda é escrito por um católico que sabe minimamente o catecismo, é instruído e consegue dar mais detalhes sobre o porquê das coisas serem do jeito que elas são. Falta às vezes esse tato para os historiadores que são católicos liberais ou ateus ou sei lá agnósticos que vão escrever, eles não entendem muito bem o porquê que as coisas são do jeito que são. Eu não consigo lembrar de um caso específico, mas sempre, sei lá, eles não sabem o que é uma capa de Asperger, sabe? É estranho, porque falta conhecimento básico. Por mais que eles sejam acadêmicos, eles não conseguem saber o básico. E é deprimente isso, eu não tô falando isso de forma maldosa, tô falando triste mesmo. Eu peço para vocês ajuda, se puderem me doar os próprios livros, nem precisa me dar dinheiro. Relacionados aqui, porque tem livros que custam muito caro, né? Esses tempos eu comprei um livro sobre a Igreja do Rosário, eu tô olhando para ele agora, que tá lá no topo da minha estante. Me custou R$ 130 e o livro tava surrado. E não é tudo isso o livro também, mas é uma fonte histórica que eu tive que ter acesso. Enfim, e custa caro. Então, se alguém quiser me doar o livro ou o dinheiro, ou tiver uma fonte para me sugerir mesmo, tá vendo que tá faltando alguma coisa assim, esse autor escreveu um livro muito bom sobre esse assunto, tá aqui, ó. Me manda no meu Telegram. É Bruno D, só a letra D, Maria. Porque eu ia pôr Bruno Domingos Maria. Domingos Maria é o meu nome de crisma. Infelizmente não deu pra pôr, é muito longo. E também não deu pra pôr Domingos Maria, então ficou Bruno D Maria. Não D E, só D. Pode me chamar lá, conversar comigo tranquilamente, não tem problema nenhum. E outra coisa que eu queria comentar, né? Eu cheguei a visitar o arquivo da Cúria, mas ele não me responde mais. Não sei se foi porque eu não falei diretamente o que eu estava escrevendo, então parecia meio sem objetivo. Apesar disso não justificar também, né? Porque qual que é o problema de alguém estudar um assunto, né? Não sei. O senhor Jair Mogelli Júnior não me responde mais. Uma pena. Queria mais estudar mais sobre o assunto e eu só tenho acesso às coisas por fontes indiretas. Uma pena. Eu não tô dando de ombros de forma irônica, não. É só porque é um, sei lá, é um. Só falando, tipo, sei lá, falando. Foi mania, que eu acabei de fazer agora de novo. Foi mais porque eu pensei, não faça isso para não parecer snob. E aí eu fui lá e levantei o ombro. Foi meio uma coisa impulsiva. É uma pena, porque eu gostaria muito de ter acesso a essas fontes, né? Eu queria ler o diário do arcebispo, a correspondência dele, sei lá, essas coisas são muito interessantes. E aí eu só fico sabendo por fontes indiretas. Não é muito legal porque, como eu disse, né, os historiadores às vezes vão fazer a coleta desses dados e eles não conseguem entender o porquê que eles são daquele jeito, porque eles só não são católicos e não sabem, sabe? Não tem um tato que um católico tem, um católico bem instruído tem, para poder falar das coisas, sabe? Soa muito robótico e naturalista, porque realmente é naturalista. É um ateu escrevendo. Então, enfim, agradeço quem viu até aqui. Se quiser me sugerir fontes, conversar comigo sobre o assunto, pode comentar aqui ou falar lá no meu Telegram. É isso, fique com Deus, salve Maria.